Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um podcast de WRC. Estamos aqui após a sexta prova do Campeonato do Mundo, o Rally da Sardenha, que foi novamente vencido pelo GIA, que este ano está em força. Para se juntar à conversa comigo, tenho Guilherme Nunes, que está de volta. Desta vez não aconteceu nenhum percalço, mas não se preocupem que vêm aí os Santos Populares, portanto veremos se na Grécia o Guilherme estará cá. E também temos connosco, para se juntar à conversa, o Carmo, que ultimamente tem feito ali uns tintos mais longos no podcast de Endurance, mas ele nunca esquece as origens e sabe que a casa dele é o WRC. Portanto, bem-vindo de volta, Hugo. E antes de continuarmos todos a nossa conversa, quero, como sempre, agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas, que todos os meses nos ajudam a pagar as contas e a contribuir para que o podcast cresça. Para quem não nos consegue apoiar no Patreon, já sabem, deixem o like nos vídeos, deem rating nas plataformas de podcast, isso tudo nos ajuda a chegar a mais gente e quem sabe crescer ainda mais. Portanto, agradecemos o vosso apoio, seja por Patreon, seja por compartilharem e meterem o like, agradecemos mesmo muito. E rapidamente, boa noite ao Miguel Maia, que está aqui no nosso chat, que nos vê desde Vila do Conde. E boa noite também para o Luís Rodrigues, que diz boa noite a todos, sempre um prazer ouvir-vos. Obrigado, Luís, obrigado por nos fazeres companhia também. Então, vamos aqui rapidamente saber o que é que aconteceu. Mentira, não vamos nada arrancar para o rally, porque eu lembrei-me que desta vez há trivia. Portanto, eu sei que vos falhei nas últimas vezes, mas desta vez há trivia. Portanto, vocês já sabem, não me deixem esquecer como eu já ia todo lançado agora. Portanto, a pergunta para o trivia desta semana é a seguinte: com apenas 2 pódios, de 6 classificativas ganhas e estando a 50 pontos do líder à sexta prova, tem sido um início de época miserável para o campeão em título Thierry Neuville. Quem foi o último campeão do mundo a ter um pior arranque nas primeiras 6 provas da defesa do título, em termos de diferença pontual? E pá, isto vale para tudo, seja a diferença pontual em pontos ou porcentagem, porque é sempre o mesmo. Portanto, vamos a isso. Mais no fim, a gente volta a isto. Então, o que é que aconteceu no Rally da Sardenha? A prova foi ganha, como eu disse, pelo Sebastião G, com o Otto Tanaka a ser o único a conseguir esboçar qualquer tipo de luta contra o francês. Ficou 8 segundos. Em terceiro, Kalle Rovanperä. Quarto, Elfyn Evans. Quinto, Takamoto Katsuta. E depois já vem uma carrada de Rally 2 por ali fora, porque Thierry Neuville teve um acidente logo no primeiro dia. O Adrian Formou teve um acidente no segundo dia, quando estava a lutar pela vitória. Os M-Sport ficaram todos da mesma classificativa, que foi uma coisa muito caricata, fez lembrar o México em 2023, e no fundo isto foi a vitória número 64 para Sebastião Ogier na carreira, está muito longe das vitórias de Sebastião Loeb, e foi a quinta vitória na Sardenha. Foi o pódio número 109, está a apenas 11 pódios do Loeb, e isto é a vitória número 99 para a Toyota no Campeonato do Mundo de Rallys, que se encontra apenas a 4 vitórias da Citroën. Portanto, isto é o ritmo que vamos. Este ano eles ainda pelo menos igualam e ultrapassam a Citroën. É a primeira vez que a Toyota vence as primeiras 6 provas do campeonato e melhor que a Toyota só foi a Volkswagen. Em 2014 venceram as 8 primeiras provas, portanto tem aqui mais um objetivo para a equipa nipónica poder alcançar e fazer história. Este foi o pódio número 55 para o Otto Tanak, encontra-se um do histórico Marco Allen. Pódio número 27 para Kalle Rovanperä, igualando. Isto é o pódio 28, esqueçam, eu não troquei a estatística do anterior. É o pódio número 28 para Rovanperä. Curiosamente, é a primeira vez desde 2008 que o pódio se repete em 2 provas consecutivas. Portanto, já no Rally Portugal e no Rally da Sardenha, isto foi exatamente o mesmo pódio nas mesmas posições, e em 2008 foi Loeb, Ivonen e Sordo que ocuparam os mesmos lugares na Nova Zelândia e na Espanha. Portanto, aqui os pódios nunca se repetem muito, porque o WRC felizmente tem muita variedade. E o que é que isto significa em termos de campeonato? Elfyn Evans lidera com 133 pontos, hoje é segundo com 114, Rovanperä tem 113, Otanak 108, Thierry Neuville 83. Portanto, já está aqui a começar a haver um fosso entre pilotos, como já prevíamos aqui no campeonato. E em termos do WRC2, isto foi uma prova demolidora. O Emil Lindholm liderava a prova à entrada para o último dia, mas teve um acidente e depois toda uma sequência de pilotos a furar levou a que o piloto local, o Roberto Dapra, vencesse a prova e foi a sua primeira vitória na categoria. O Ketanovic foi segundo classificado e o Martin Prokop foi terceiro. Em termos de campeonato, o Johan Rossell lidera com 67 e com 4 provas realizadas. Oliver Solberg tem 60 pontos e tem 3 provas. Roberto Dapra, com 4 provas, é terceiro com 49. E o Gus Smith, com 2 provas, tem 40. O Ian Solans, com 3 provas, tem 39. Portanto, o WRC2 é aquele campeonato que a gente vai sempre vendo a gestão para a frente. Temos que ir fazendo projeções para a frente para ver. Portanto, agora vou-vos passar a palavra, Guilherme, e começo por ti. Qual é que é o teu destaque positivo desta prova?
Bem, antes de mais, muito obrigado por teres voltado a convidar após estas pausas que tive entre os episódios da BRC. Continua a ser a minha casa este podcast e tenho de voltar a dizer, acho que nós todos concordamos, nós temos de longe o melhor intro em termos de música do universo. Vamos falar de fumo. Positivo, quer dizer, não há. Eu tive muita dificuldade em arranjar assim um ponto positivo. Uhum. Obviamente que Seb Ogier será o maior, é o grande vencedor do fim de semana, mas na minha opinião o maior ponto, o maior destaque positivo e não é só para este fim de semana, até agora o ano todo tem sido a Toyota. Tem sido um domínio total da Toyota neste início de campeonato. São 100% vitoriosos, acho que estão a duas vitórias do recorde da Volkswagen. Exatamente. Estão a poucas vitórias também do recorde da Citroën, em termos de vitórias. E tendo em consideração a dificuldade que eles demonstraram no ano passado, em que realmente eles foram campeões, mas houve ali vários momentos em que parecia que a Hyundai ia dominar por completo ambos os campeonatos, tanto de pilotos como de construtores, que eu não estava nada à espera que houvesse este domínio absoluto por parte da marca nipónica. Por isso, não só é o destaque positivo deste fim de semana, como tem sido o destaque positivo do campeonato até agora. Muito bem, estou de acordo contigo. Hugo, agora passo-te a ti a palavra. Concordas com o Guilherme ou há algum outro destaque positivo para que queiras acrescentar? Também tiveste assim alguma dificuldade em arranjar pontos positivos nesta prova? Sim, este rally foi uma prova mais de atrito. E os pontos positivos que há são apenas continuidades avaliando a época. Porque quando nós vamos ver quem é que realmente esteve bem neste rally, foi o pódio. Todos os outros pilotos tiveram falhas. A Toyota conseguiu melhorar relativamente a Portugal, porque notou-se que a Hyundai tinha ali algo a mais, mas a Toyota neutralizou essa vantagem aqui na Sardenha. Certo? E de resto não há muitos positivos. Nem quando olhamos aos Rally 2 conseguimos ver muitos pontos positivos. Assim, o único que fez uma prova sólida e isenta de erros foi o Griazin, e mesmo ele teve um furo. Por isso, acho que a única coisa a destacar deste rally é que se começa a perspectivar uma luta ao título. E, na minha opinião, é o Rovanperä e o Tanak. Apesar deles os dois ainda estarem, respectivamente, a 20 e 25 pontos do Elfin, eu acho que neste momento, quando queremos fazer as contas pelo campeonato, acho que temos que olhar para o Rovanperä e para o Tanak, porque eles sim vão ser os pilotos que vão decidir o campeonato. Não descarto o Evans poder ser campeão, mas acho que quando olhamos para a luta do campeonato, são eles os dois que vão fazer a diferença, e o Elfyn Evans vai estar numa posição mais de espera do que os outros dois vão fazer, e à espera que um deles os dois faça a asneira. Ok, percebo. Eu acho que foi no último episódio que eu disse que achava que quem lutaria pelo campeonato se decidiria entre Portugal, Sardenha e Grécia, porque são três rallies muito duros. Apesar de tudo, acho que o Evans fez
aquilo que tinha que fazer, e acho que está a ser muito inteligente nesse sentido, como por exemplo o Neville foi o ano passado, que é, pá, se for para fazer 15 pontos, eu faço 15 pontos. Se for para fazer o quarto lugar, eu faço o quarto lugar. E acho que é isso que ele tem que fazer até ao fim do ano, porque ele nestas provas também não costuma ser bom, portanto ele aqui é minimizar danos. Ele até é melhor nas provas de terra rápidas. Uh, Acho que sim, que também o Rovanperä e o Tanak podem ser os principais, mas eu ainda estou a pôr o Evans para já como favorito pela vantagem que ele vai tendo. E para já está a ser bastante maduro naquilo que está a fazer. Uh, por isso, o meu destaque positivo ia precisamente para o Kalle Rovanperä e para o Elfyn Evans, precisamente pela boa manobra de campeonato que fizeram, porque deu perfeitamente para ver o quanto eles sofreram a abrir a estrada na sexta-feira. Portanto, o meu destaque positivo é para eles os dois, complementando tudo aquilo que vocês já disseram. Portanto, os nossos destaques positivos ficam muito à volta de um só. Deixa-me só ver se aqui alguém nos comentários já deixou os destaques positivos. Eu já deixei um comentário para fazerem isso, mas deixem os vossos destaques positivos que nós vamos lendo. Deixa-me mexer aqui para cima. O Luís Rodrigues diz que para ele foi um destaque positivo o Paiari, que estava a andar bem até ao furo. É verdade, foi a primeira vez que este ano vimos o Paiari andar um bocadinho mais, e isso pode ser importante para a frente por uma notícia que a gente vai falar daqui a nada. Desejar aqui também boa noite ao João Afonso Oliveira, que nos cumprimentou. Boa noite também ao Tom, que aproveitou para elogiar o background do Hugo, que é a Casa Amarela, o salto da Casa Amarela na Finlândia. Boa noite para o Tiago Silva, que esteve presente connosco no podcast do Rally de Portugal. Portanto, boa noite, Tiago. O Tom diz que o destaque positivo dele é a Toyota e a prova em si. É sempre bom ter provas de resistência. Eu, não sei, eu agora também passo-vos a palavra. Vocês são fãs deste tipo de provas assim mais durinhas, em que, por exemplo, dou o caso do WRC2, o Roberto dá para ganhar a prova e também pode ser o nosso destaque positivo pela resiliência que ele teve. Mas ele, quando entra para o último dia, é quinto classificado no WRC2 a quase 2 minutos. Só que depois há toda uma sucessão de pilotos à frente dele a ter problemas. O Lindholm bateu, o Lariuna acho que furou, e todos os outros à frente deles foram tendo problemas e ele acabou a ganhar a prova. Portanto, eu passo-vos a palavra para perguntar se vocês gostam, fãs deste tipo de provas assim durinhas. Eu vou ser Guilherme, podes ir tu sincero, primeiro. eu gosto muito de assistir a estas provas porque, ah, mesmo com uma distância muito grande, nunca sabes o que é que vai acontecer. Aliás, nós, no ano passado, nesta mesma prova, tivemos um final muito, muito interessante por causa da prova ser realmente dura, difícil de conseguires concluir sem ter problemas. Se gostaria que todas fossem assim, talvez não, porque aí talvez encontrávamos um cenário quase totalmente do lado oposto, em que os resultados passariam a ser grande parte deles, se não todos, aleatórios e muito mais dependendo da sorte do que propriamente do talento dos pilotos e das equipas. Mas ter um número de provas assim mais de resistência, mais dura, em que os pilotos têm de ter mais atenção e têm de estar mais alertas, sim, gosto muito. Porque a sensação que dá é que aquelas provas rápidas e curtas dá sempre assim margens mais pequenas, mas isso também é enganador. Porque num rally como este, como estavas a dizer, as margens até são maiores, mas um gajo nunca sabe quem é que vai chegar ao fim. Então acaba por sempre haver essa lotaria da sorte também e de um mérito diferente do que só apenas velocidade pura. Hugo, Sim, tem de haver concordas um connosco? equilíbrio. Um equilíbrio. Exatamente. Concordas connosco ou estás no outro lado da barricada em que achas que este tipo de provas não é nada, não é para ti? Eu acho que este tipo de provas fazem falta e gosto delas. Acho que 3 provas deste género consecutivamente é que acho que se torna um bocadinho demasiado, porque eu sou mais fã de provas rápidas, sou mais fã desta prova que está aqui no meu background. Fui muito mais fã, por exemplo, do ano passado daquela tripla de verão. Da Certo? prova agora desta semana do europeu, sou muito mais fã desse tipo de provas e dos rallies de asfalto. Mas também gosto destes rallies. Também Eu confesso-vos dizer que que não gosto deles, apesar de ser o meu tipo de rally menos favorito, mas dizer que não gosto deles
é enganador, não é? Pois, eu sou ao contrário de ti, eu sou mais fã de provas assim como a Sardenha, como um Safari, como o Rally de Portugal e como a Grécia, e tu tocas aí num ponto importante que é o facto de ter haver 3 seguidas. Eu durante muitos anos não era muito fã do Rally da Sardenha porque passam 15 dias depois do Rally de Portugal, os rallies são muito semelhantes, ainda que com as suas características únicas que ambos têm, são muito semelhantes e causava aqui algum cansaço e agora acrescentaram a Grécia, portanto, vamos ver como é que estamos todos no final da Grécia em relação a esta opinião, mas é pena porque realmente todas as provas duras ficam agora resolvidas e depois as provas são todas agora mais rápidas. Se bem que não sei como é que vai ser na América do Sul, já o Paraguai e o Chile não tenho 100% de certeza. Mas muito bem. Deixa-me aqui ver mais alguns comentários. O Tom diz-nos que é para a pódio o Dapper por ter vencido e o Procop por ter acabado no pódio num rally tão exigente. Ah, mas o Procop faz o campeonato do mundo todo terreno. Se há pessoa que eu esperava que fizesse boa prestação aqui era o Procop. Mas pronto. O João Afonso Oliveira diz-nos positivo que foi a recuperação do Solberg. Eu já não lembro o que é que ele teve no primeiro dia. Ele também, o João dá o destaque negativo, mas já leio a seguir. Já não sei o que é que o Solberg teve no primeiro dia, mas apesar de ele não ter pontuado para o WRC2, ele participou e ainda acabou no top 10 da prova. O Ele Tom na também manhã de destaca. sexta-feira, o Solberg na manhã de sexta-feira teve assim uma saída de estrada e ficou assim com uma configuração aerodinâmica frontal diferente. Que fez um Rally Mas 3. parecido. Mas Ok, pronto, foi assim aquela saída que se conseguiu escapar, só que perdeu algum tempo. Pronto. ok. Acontece, faz parte. O Tom estava a mencionar também o Jurgensen por acabar em quinto de Fiesta Rally 2. E é aqui que eu tenho pena do Lubben não ter conseguido participar na prova. Ele teve um acidente nos reconhecimentos e acho que o navegador ficou magoado. Não sei primeiro como é que foi o acidente e porque é que ele ficou magoado, mas esperemos que esteja tudo bem. E fico com pena porque gostava de ver o que é que o Lubben faria com o Fiesta, porque todos nós sabemos que o Fiesta só tem andado nas mãos do Fórmula 1 nos anos em que anda do RC2 porque de resto tem sido sofrível. Quem é que mais nos comentou aqui? O Marcos André diz: boa noite, destaque positivo, a imprevisibilidade do Rally, parece que qualquer um do nada ganha a prova. É verdade, é a beleza das provas mais duras. O Uhum. Miguel Maia diz que o destaque positivo dele é a consistência da Toyota. Pois ele também dá os destaques negativos, mas eu já vou guardar para ler a seguir. Portanto, a Toyota leva aqui os louros. E agora vamos passar em sentido contrário, então. Guilherme, eu começo por ti. Qual é o teu destaque negativo desta prova? O Podes meu começar à destaque vontade. negativo, há bastantes destaques negativos, mas o maior destaque negativo para mim é o sábado do Fórmula 1. É muito, muito mau. Custa-me ver um piloto que no ano passado foi a surpresa do campeonato, foi um dos melhores, se não o melhor piloto do campeonato, sem ser obviamente o campeão. Uhum. De repente, no sábado, o que parecia era que era o Fórmula de 2022. Penso que foi aquele ano Uhum. horrível na M-Sport. Um, foi mesmo muito, muito mau. E o pior foi que na sexta-feira ele estava fortíssimo, ele estava a lutar com o Ogier pela liderança do Rally. Basicamente, o meu maior problema é que provou que o problema que o Fórmula tinha, e sempre teve, mantém-se na Hyundai, que é cada vez que parece que ele tem a possibilidade de ter um resultado muito, muito bom, neste caso, estando a lutar pela vitória com o Ogier, ele parece que desliga. Parece que entra em pânico ou parece que tenta fazer milagres dos quais que o carro não consegue fazer. E quando algo começa a correr mal, ele parece que tenta compensar. E ao tentar compensar, piora ainda mais a situação. E não é a primeira vez que acontece este ano, mas acho que este sábado foi a pior versão do Fórmula 1 que nós vimos este ano.
Ok, eu tendo a concordar com a tua tese, ou seja, o problema do Fórmula é mais na cabeça dele, é a Sim, gestão sim. das expectativas, exatamente, ou seja, parece que depois quer compensar e acaba a entrar em sobre esforço, não é? Ou seja, e acaba por só tentar compensar coisas que Sim, não precisa. tenta, Porque ele é terceiro, tenta. na realidade ele é terceiro piloto. Ele é terceiro piloto, ele tem é que ter Sim, calma sim. e marcar pontos. Mas Por a questão é isso, que ele claramente tem talento, claramente tem velocidade, porque se não o tivesse, ele não. Muito bem, ele está, obviamente, está a partir mais de trás no rally de terra, por isso, obviamente que tem essa vantagem. Mas se não tivesse talento e rapidez, ele não estaria a lutar taco a taco com o AG no rally tão difícil como o uhum, rally da Sardenha. E não teria feito o que fez no ano passado, que chamou a atenção da Hyundai. Por exato, isso, é na cabeça, quando lhe dá aquele clique de algo que correu mal, ou sente que pá, tem de dar ainda mais para compensar ou para ir buscar um resultado, parece que quebra e os erros aí fazem uma espécie, tem um efeito de bola de neve em que ele não consegue parar. exatamente. Hugo, tens alguma coisa que queiras acrescentar sobre o Fórmula E aproveito para te desafiar a dar os Hum, teus destaques negativos da prova. eu concordo com o que o Guilherme disse, mas há um aspecto que esta não foi a única prova este ano onde vimos o Fórmula. Não foi a única prova muito má do Fórmula este ano. Temos pelo menos o exemplo da Suécia e do Quénia. Um, e pronto, esta foi definitivamente a pior, porque foi ali muitos erros no mesmo dia, muitos erros consecutivos, mas é um padrão do Fórmula quando olhamos à carreira dele. Mas então, esta época, que é aquela época em que podemos dizer que pela primeira vez ele tem a material de qualidade assegurada nas mãos, hum, que é ele comete um erro, mais pequeno que seja, opa, furar um pneu ou fazer um peão, acontece, são coisas que acontecem nos ralis, continuam a ser erros de pilotagem a maior parte das vezes, mas são erros que acontecem. Hum, mas há ali alguma coisa na cabeça que ele começa a funcionar noutro programa. E a partir desse momento já não consegue mostrar o mesmo serviço que está para mostrar até então. E o que é uma pena, porque até se formos ver racionalmente, ele no sábado ele só tinha era que se poupar para conseguir marcar pontos no domingo. Uma coisa que me chocou Exato. então foi que ele no domingo, domingo de manhã, disse que estava a poupar pneus para a Power Stage, porque havia uma assistência imediatamente antes da Power Stage, ou seja, toda a gente podia ter pneus frescos para a Power Stage. Como é que ele no sábado, a partir do momento em que ele tem um erro e compromete o resultado, como é que ele e a equipa não começam logo a pensar que domingo é que se tem que marcar pontos? É uma Concordo. coisa que a mim me fez muita espécie. E pronto, e agora estivemos aqui a martelar o Fórmula 1, mas também quero fazer uma ressalva, que é, também já vimos outros momentos em que ele foi capaz de ultrapassar isso. Eu lembro-me, por exemplo, ano passado, no Rally da Croácia, que ele teve um acidente no domingo de manhã, em pleno Super Sunday. Não havia nenhuma assistência, mas ele teve uma infelicidade, quando, que foi, ele foi contra um Aqueles pinos de Anti-Cut cortar a device. estrada. Sim. Foi Aquilo não é bem um pino, pronto, é uma coisa de cimento. Vamos dizer que não é bem um pino, são os pino é uma Anti-Cut coisa de cimento. devices. É anti-cut, exato. Certo. E danificou o carro, ele próprio reparou o carro e conseguiu ganhar a Power Stage. Por isso, como é que essa mesma pessoa é capaz, nesse dia, Certo. conseguir manter a compostura dele próprio resolver o carro, que é dele próprio conseguir reparar o carro,
que é uma coisa que eu admiro muito o Formou. Eu acho que dentro do plantel atual nos Rally 1 não há muitos mais pilotos que consigam fazer aquilo que ele faz em termos de reparações. E com um carro reparado, ele conseguiu ir ganhar a Power Stage. E como é que de um ano para o outro o chip muda? Mas pronto, isso é uma Pois. coisa que ele e que a equipa têm que trabalhar. Pronto. E agora, avançando para outros pontos negativos, que é assim, pontos negativos não faltam neste rally, né? Eu vou Sim. deixar Mas ali qual é qual é o teu maior? Podes usar, se quiseres dizer o Neville, estás à vontade, não tens que guardar para mim. Se Não, quiseres, isso guardo sempre para arranca. ti. Quando o Neville está mal, eu guardo sempre para ti, vais. Tem sido muitas vezes. Bom, eu vou dizer o Russell, porque Ok. esta época, até este momento, estava a ser fantástica para o Russell, porque ele tinha 2 vitórias e 1 segundo lugar, ou seja, estava a ser absolutamente fantástico em termos de resultados. Só que ele nesta prova ele ficou fora dos pontos devido a um erro, ou seja, ele já está na margem mínima até ao final da Uhum. época. Faltam-lhe mais 3 rallies Já para acabou a pontuar. chance de erro. Já se acabaram Pois, as margens de erro. por isso, é assim, eu espero que a Citroën este ano vá ao Japão, porque o Russell nunca tem ido ao Japão e não se entende, porque é um rally em que o Russell consegue ganhar, mínimo dos mínimos, ficar em segundo. E sem ter que forçar muito a barra, sem ter que forçar muito o ritmo e estar propenso a erros. Por isso vamos ver. E pronto, é normal acontecerem erros, mas vamos ver como é que o Russell lida com a pressão. A última vez que ele teve que lidar com a pressão, a coisa não correu muito bem, por isso. Vamos ver como é Eu que até corre diria que foi o resto da época. catastrófica. Eu até diria que foi catastrófica mesmo, que foi erro em cima de erro em cima de erro e foi só triste. Mas eu concordo com o Hugo. O Rossell está mesmo pela corda bamba daqui até ao fim. Não há como errar e não pode escolher provas erradas. Pronto, e aproveitando com o Hugo, a simpatia do Hugo e este passe para a baliza aberta, pronto, o meu destaque negativo não vai só para o Neville, mas vai com uma Hyundai inteiro. Ou seja, eu vou começar pelo Neville. Porquê? Porque não é isto que se espera de um campeão do mundo. Não é isto que se espera de um piloto que anda há 13 anos no Campeonato do Mundo de Rallys e finalmente é campeão, após tantos anos a ficar em segundo. Não é isto que se espera. Não é estas performances miseráveis que temos visto, que têm outros fatores que eu já vou falar assim quando falar da Hyundai, mas da única vez está com uma posição de partida espetacular. Ele estava no ponto certo. Eu senti que ele era o quinto na estrada, na sexta-feira. A partir do ponto em que passa, quem era o quarto? Deixa-me pensar. Aquilo era Evans, Rovanpera, depois era o Tanaka e o Ogier, depois é que vinha o Neville, exatamente. Eu sentia que ali, do quarto para o quinto carro, é que ficavam as condições perfeitas, que foi já o que aconteceu no Rally de Portugal. O Ogier também soube maximizar isso no Rally de Portugal. E o Neville eu senti que estava. Pronto, ele tem aqui a última chance de se gostar na frente na luta pelo campeonato e acabou. Pá, depois disto, estar a 50 pontos do campeonato já é uma prova e meia num campeonato em que é muito fácil ganhar pontos. Já não é como antigamente em que tu ganhavas só por chegar ao fim, agora ganhas pontos a Power Stage, podes ir buscar quase 10 pontos, que é quase metade de uma prova, em coisas ao domingo. Ou seja, com alguém que está a 50 pontos tem que fazer provas perfeitas até ao fim e nós sabemos que ele não vai fazer. Portanto, se para todos nós que achávamos que por ele ter sido campeão, se calhar já ia acabar a pressão e ia não sei o quê, esqueçam. Acho que foi ao contrário e acho que se ele tivesse feito uma de Rosberg e tivesse se retirado em alta, se calhar vamos olhar para trás e vamos pensar que se calhar era a altura certa para ele se ter retirado. Mas pronto, ele que continua por lá enquanto gosta, mas acho que temos que o começar a tirar de candidato à luta pelo título. E depois para acabar aquilo tudo, pá, a Hyundai este ano tem sido um pacote de incompetência que eu não consigo entender.
tiveram tanta promessa e tanto potencial com os jokers todos que gastaram, só podem gastar mais um joker até ao final do próximo ano. Portanto, eu acredito que tenham mexido mesmo muita coisa com o carro, mas a pessoa tem que questionar os timings da coisa e não é possível. Pá, o único piloto que chega à frente é o Tanak e mesmo ele tu vês que vai no limite do carro. É sofrível. Tu vês que os pilotos andam mesmo sempre num limite, enquanto tu olhas para um piloto da Toyota e a sensação que dá é que ainda há ali mais uma folga. Percebes? E é isso que, pá, a Hyundai tem sido uma competência de ingestão este ano que é sofrível mesmo. É muito mau. Portanto, o meu parabéns ao Tanak por ainda se conseguir ir mantendo na luta pelo título, porque o resto tem sido completamente vergonhoso. Acho que não há mais palavras para dizer. Tem sido uma decepção por completo e esperemos que pelo menos ganhem uma prova este ano, porque se a Toyota faz o limpinho, é só triste para todos. Mas O- pronto, vamos ler aqui. Eles já Queres estão, já falar, estão a Guilherme? pensar, já estão a pensar nos 24 horas de Luma. Pois, isso é outra questão. Isso já Era, é outra questão. era Eu uma estou coisa que surpreendido. eu ia dizer. Eu estou surpreendido. Não, Eu pensava que vocês iam cascar no Martin Sesks. Pá, sabes que eu acho que o balão do sucesso já esgotou há algum tempo. Ou seja, todos nós percebemos que ele é muito bom. Ninguém está aqui a dizer o contrário. Ele é um piloto com talento natural. Só que nós já deu para perceber que ele não é isso tudo, como quiseram, como aconteceu ao fim de 2 provas em que ele estava no pódio e ficámos todos entusiasmados, e percebemos, tipo, ok, ele é bom piloto, mas tem muita sopa para comer ainda, como se costuma dizer. E acho que aqui não é só culpa dele. Quando tu tens, e aproveito, pá, tenho aqui muitos comentários a falar da fora, eu aproveito, pá, eu acho vergonhoso a postura do Richard Mildner, o diretor da M-Sport, a pessoa que dá a cara, tem sido vergonhosa a postura dele nos últimos tempos. Antes da prova, ele basicamente numa entrevista, disse que o Puma ainda hoje é um carro competitivo. Os pilotos é que não andam como deviam andar. Pá, quando o teu diretor de equipa diz isto, todos nós sabemos que o Puma é um carro subdesenvolvido comparado com o Hyundai e com o Toyota, o que é normal, tendo em conta as condições da equipa. Acho vergonhoso esta postura dele e dizer estas coisas antes das provas. Claro que depois, os gajos, ainda por cima o Sesks, ele sabe que este ano é o vai ou racha. Se isto corre bem, ele para o ano consegue tenta montar projetos. Se isto corre mal, se calhar fica por aqui e mantém-se nisto de Yeah. projetos a meia temporada. Ou seja, ele neste momento tem que manter aqui uma série de bons resultados. Opá, Portugal correu mal porque teve um furo e uma penalização. Pronto, de resto também não foi nada de excepcional, mas não foi mal. Até acho que andou perto dos colegas de equipa. Agora aqui na Sardenha, tipo, isto foi ridículo. Foi completamente ridículo. Pá, mas foi ridículo toda a M-Sport este fim de semana. Uhum. Portanto, eu não sou daqueles que vai já puxar pela cabeça a pedir a cabeça do Richard Miller, mas pá, às vezes uma pessoa também tem que parar e questionar, porque isto não é declarações que se dê. Não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa àquilo que eu disse. Bom, eu tenho 2 comentários. Um Força, vai lá, Hugo. é relativamente ao que estavas a dizer da Hyundai, que é o Cyril Abitbull, acho que deve estar a pensar neste momento que ele é o Olivier Canel. O Olivier Canel, para quem já não se lembra, era o diretor da equipa da Citroën aí há uns 15 anos e, e ele geria ao mesmo tempo o programa da Citroën no WRC e geria o programa da Peugeot no Endurance. Só que a Citroën era uma máquina oleada, fazia os Certo. resultados e pronto, a Peugeot era um programa que precisava ali de um bocadinho mais de trabalho. Só que o Cyril Abitbull acho que ficou tão descansado o ano passado que só mandou a pasta para o Demazon. Só que o Demazon não me parece ter. Não me parece ser a figura na equipa. Ok, ele até pode ter alguma autoridade na equipa, mas não sei, acho que falta ali alguma. Acho que falta um título. Até o título do Kanko na Toyota é uma posição, se calhar, mais formal da autoridade do que a posição atual do Demazon na Hyundai.
E acho que é uma coisa que está a faltar a Hyundai este ano. Pá, falta claramente E outra coisa que eu direção ia na Hyundai, dizer, sim. Sim, diz, força. e a outra coisa que eu ia dizer é do Martin Sesks, porque assim, o Martin Sesks o ano passado fez umas provas fantásticas, sim. Só que também é tal coisa. Nós, há 20 anos, nem íamos dizer que o Gil Panizzi era um candidato ao título, avaliando 2 ou 3 provas que ele fazia em asfalto. Por Boa comparação. isso, é Boa assim, comparação. havia expectativas demasiado altas para o Martin Sesks, mas acho que ele também está a fazer a própria cova. Porque é assim, Sim. ele, este ano, se nós formos ver as provas todas que ele fez, e acho que ele ainda só terminou uma ou duas sem problemas. E uma delas foi um rally nos Países Bálticos, em janeiro, uma prova de inverno, que ele fez com um Fabia Proto e não tinha concorrência ao nível, por isso era difícil ter problemas. Mas agora, vamos ver as provas que ele tem feito com a PAST aqui em Portugal, não terminou nenhuma. No WRC também ainda não houve nenhuma prova que ele não tivesse problemas. Bem, Assim, esta semana ele em vai fazer o Portugal Rally da teve o Polónia. furo. Pá, ele em Portugal teve o furo, eu dou-lhe de barato, e depois tem ali uma penalização esquisita, pronto, dou-lhe de barato, acontece, faz parte. Mas de resto, sim, tens razão. Mas ele agora esta semana vai ter o Rally da Polónia e vamos ver se ele se vai redimir. Porque ele está a entrar numa espiral. Vamos ver como é que ele sai dela. Sim. Sim, ele tem de responder a isto. Exatamente. Fica aqui mais um aperitivo, por acaso ia falar disso mais à frente. Este fim de semana temos o Rally da Polónia e o Martin Sesks é um dos pilotos que está inscrito, está com o Skoda Fabia, mas o ERC este ano, apesar de ter menos, eu sinto que tem menos qualidade que no ano passado, mas aquilo está bastante interessante, portanto, para quem quiser acompanhar ou não tiver o que ver este fim de semana, não é que já não haja grande prémio do Canadá nem 24 horas de Le Mans, portanto, se vocês quiserem ainda ver Rally pelo meio, existe também o Rally da Polónia, portanto, estejam atentos, se quiserem. A gente aqui já não tem muito tempo nem espaço para falar de europeu, mas eu gostava que assim fosse. Portanto, passando aqui pelos comentários. Os comentários de destaques negativos, eu já tenho aqui 16 comentários marcados, portanto é assim mesmo, continuem a falar, a deixar os vossos comentários, agradeço. Portanto, o João Afonso Oliveira, para complementar o comentário dele há bocado, diz que para ele o negativo foi o Adrian Formel, como já tinha dito o Guilherme. O Miguel Maia diz que o destaque negativo dele é a Ford, o Neville e o Formel, portanto um bocado dentro daquilo que todos nós fomos dizendo. O Luís Rodrigues diz que para ele os negativos é o Neville, Formel e M-Sport, portanto está tudo a ir para a mesma tendência. O Hugo foi o único que se safou porque ainda falou do Rossell. O Marcos André diz que para ele o destaque negativo é a M-Sport e o Fórmula, que só ainda conseguiram acabar bem 2 ralis, que é o Monte Carlo e Canárias, e é verdade. O Fórmula realmente só o Monte Carlo e nas Canárias é que se safou. O Gonçalo Dias diz destaques negativos M-Sport, exatamente como também já dissemos pelas razões que falamos. O Luís Rodrigues diz que se ignorarmos o pódio do Fórmula no Monte Carlo, ele acabou apenas uma prova sem ir ao Super Rally. Pronto, olha, Guilherme, bem complementa aquilo que tinhas dito do Fórmula. O Luís ainda diz também que o Rally da M-Sport foi tão mau que até o Serderi descapotou. Pá, aquilo foi um erro de notas. Tanto ele como o Katsuta foi um erro de notas, porque claramente estava ali o interior da curva, só não viu quem não quis. O João Afonso Oliveira diz que talento não é suficiente, sobretudo sem saber lidar com a pressão. O Fernando Mamed é o exemplo. Pá, o Fernando Mamed não é do meu tempo, mas eu acredito em o que estás a dizer, João. Acredito perfeitamente. Se calhar, eu até diria que se calhar tipo a Vanessa Fernandes, se calhar é tipo o Fernando Mamed dos nossos tempos, assim na parte do atletismo. Não sei, acho que o Fernando Mamed era mesmo. Eu cresci a ouvir histórias dos meus pais sobre o Fernando Mamed. Por isso, sim, Ok. essa comparação está perfeita. Ok. O Tom diz-nos aqui que não sei se considero a M-Sport um destaque negativo, tendo em conta a experiência dos pilotos. Pagar o preço de contratar pilotos medianos é o que é. Pá, aí é que estás errado. Eles não contrataram ninguém, eles alugaram o carro. E se o McCarlian, dentro de tudo, tem sido para mim pá, uma surpresa positiva porque tem sido melhor que aquilo que eu esperava, o Munster simplesmente confirma que é piloto mediano e que não dá para muito mais do que isto. Portanto, é o que é. Cada um se deita na cama que constrói. Se a M-Sport não tem dinheiro para contratar e vai por esta política de pilotos pagantes, opá, é o que temos.
vai safando de vez em quando o Sérgio, ano passado que foi tendo uns brilharetos, fez sexto na Suécia, mas de resto pouco ou nada serve. O Tom diz que o destaque negativo foi o promotor não transmitir o WRC2 na Power Stage. Eu por acaso pensei que pelo menos um de vocês fosse trazer isto, mas isto é verdade. Houve ali toda uma confusão na WRC2 antes da Power Stage, ali muitas, e ele acabou por de repente a luta pelo pódio era o segundo, pela vitória era o segundo, e tinha os 3 pilotos que estavam mais atrasados, então eles não foram incluídos na Power Stage, não me perguntem porquê, mas realmente é uma vergonha o WRC2 estar a ser discutido ao segundo e não ser transmitido, porque puseram-nos a passar a seguir aos Rally 1, ao contrário do que é habitual. E outro destaque negativo, não gosto da nova Power Stage, tragam de volta a Power Stage junto ao mar, é muito mais divertida. O Tom diz que não mostrar a primeira vitória de um jovem é uma contra-natura e estou a ser simpático. Percebo-te, mas pronto, o promotor pode ser que vá desta para melhor, não falta muito. O Tom diz-nos também que parece que quando as coisas estão encaminhadas para o Rossello, ele dá um choque monumental. Aconteceu na Europa Central no ano passado. Olha, exatamente, estávamos a falar disso. O exemplo é da Europa Central, que aquilo não foi vergonhoso, foi mesmo catastrófico. O Luís pergunta se o Neville estará já fora da luta pelo título. Matematicamente não, mas vamos ser honestos. Está. Neste momento, na luta pelo título, tu tens Evans, Ogier, Tanak e Rovanpera. Esquece todos os outros. E mesmo Ogier não tens. Porque se vocês alguma vez se perguntarem porque é que Ogier não faz temporadas completas e de ver a última publicação dele. No domingo, ele chegou a casa na Alemanha e ele publicou uma foto dele a receber um abraço do filho. E ele respondeu. E ele meteu lá na descrição: o melhor sentimento de hoje, chegar a casa e ser recebido pelo meu filho. Portanto, se vocês perguntam porque é que o Ogier não faz temporadas completas, está aí a vossa resposta. Já avançou na vida. O Tom diz-nos que o Milner está-se a tornar o pai do o Chris Ingram. Também não vamos exagerar. O pai do Chris Ingram é todo outro novo nível de lodo. Atenção. O Fábio Pinto diz: concordo mais que o Milner tem estado muito mal nos últimos tempos. E depois ainda diz também que a sensação que tem é que a Hyundai está perdida com a questão de irem para o WEC. Eu não digo que é questão de irem para o WEC. É a politiquice que eles já estão para os regulamentos de 2027, em que já estão no eu fico, eu não fico, eu fico, eu não fico. E esta conversa toda, estão só a dar tiros nos pés, na minha opinião. O Afonso, que eu acredito que seja o Afonso Silva, do que está lá no nosso grupo do WhatsApp, diz-nos: o Neville está para a luta do título como eu para o Euromilhões. Eu ouvi dizer que hoje o Euromilhões era um valor alto, portanto, se vocês acreditam que ainda podem ganhar, espero que tenham jogado e que sejam todos muito felizes e ricos. O Lucas Barbosa diz que vem alguém investir na M-Sport para isto ter mais piada. Pronto, isso é uma das coisas que vamos falar mais à frente, porque tenho aqui umas pequenas notícias sobre 2027 que pode ser interessante. Mas para terminarmos aqui, então, aqui a questão do Rally da Sardenha. Quem é que foi o vosso MVP? Quer dizer, olhando para o Rally, só pode ser um. Na minha opinião, é o Ogier. Só pode ser Muito o bem. Ogier. Hugo, é o Ogier? Concordo. Ok. Está resolvido. 3 votos limpinho para o Ogier, portanto está eleito. Portanto, eu nem sei como é que tem que fazer a contagem de como é que isto está em termos de MVPs. Mas vamos então passar aqui à ronda de notícias para terminar o podcast mais daqui a bocadinho, em que eu vou começar por uma notícia, são 2 rumores, em que um deles é um rumor que começou no início da temporada, quando o Oliver Solberg foi anunciado um piloto para o WRC2 com uma equipa com um carro Toyota. Já na altura se especulou que haveria uma cláusula ou que haveria um pré-acordo para ele ainda fazer provas de Rally 1 este ano. Acontece que voltou a surgir e surgiu aquela conta do Twitter mítica que nós achamos que é alguém dentro do WRC, que se chama o WRC Specialist, no Twitter, que decidiu twittar que o Oliver Solberg irá fazer o Rally da Estónia e da Finlândia de Rally 1. Não se esqueçam que foi a mesma pessoa que disse que o Emil Lindholm ia estar de Hyundai de Rally 1 também. Portanto, há umas coisas que ele acerta, outras que não, mas existe este rumor. O Oliver Solberg é um piloto que aqui é um bocado muito criticado por nós, especialmente não pelo seu talento ou o estilo de condução, mas por todas as suas cenas fora, ou seja, por personalidade, por todos os comentários que vai fazendo e a sua vida fora dos rallies. Mas vamos tentar por isso de parte e queria perceber junto de vocês os dois, se vocês acham que esta promoção para pelo menos estas 2 provas era algo que ele merecia, ou acham que isto também pode ser um sinal para o Pagliari e não só tipo
dar um benefício ao Solberg, mas também começar a colocar pressão no Paillari para melhorar em termos de resultados? Hugo, comece por ti. É assim, quando se olha o plantel dos Rally 2, o Solberg é sem dúvida o piloto que mais merece uma oportunidade nos Rally 1. E aliás, já faz 3 anos que ele teve nos Rally 1 e este ano, sobretudo depois do Quénia, acho que assim começa a haver alguns passos para se ver que o Solberg está a começar a ter outra maturidade. O pai finalmente começou a deixar de ir às provas, mas pronto, ele agora também é um homem quase casado, né? Se calhar é por isso, agora já tem outra família que o E ela é acompanha. assistente dele. E ela, pelos vistos, é assistente dele, portanto é ela que o acompanha nas provas. Mas desde o Quénia, que eu acho que o Solberg está lentamente a começar a ganhar alguma maturidade. O que, por um lado, acho que o faz merecer mais fazer uma prova com o Rally 1, mas por outro lado também acho que é o que o vai levar a não fazer na Estónia e na Finlândia. Porque agora esta decisão dele na Sardenha não pontuar. Hum, Acho que foi uma decisão muito ponderada e inteligente da parte dele. Ele até acabou por ganhar a prova nos Rally 2, mas enfim, mas podia não ter ganho. O que teve muito perto de acontecer e o Rally até começou com um percalço que se ele tivesse a pontuar, se calhar mentalmente ele tinha gerido a prova de outra forma. Quero com tudo isto dizer que acho que sim, acho que o Solberg merece fazer uma prova com o Rally 1. Se calhar a Estónia e a Finlândia não são as provas mais acertadas. Acho que se calhar na América do Sul, apesar da logística ser mais complicada, mas o ano passado a logística deu para o Paillard ir à América do Sul. Por isso, será que também não dá para o Solberg este ano ir à América do Sul? O que em termos de em termos de WRC2 era uma coisa mais leve para ele. E eu ia dizer ao contrário, que eu acredito que ele possa fazer estas precisamente por isso. Porque na América do Sul e no Japão é mais fácil marcar pontos para o WRC2. Percebes? Ou seja, eu também pensei mais nessa ótica de, ok, faria Mas, sentido ser uma prova na Europa. mas as provas na América do Sul são muito traiçoeiras. O Paraguai, então, aquilo acho que ainda vai ser uma prova mais complicada que o Quénia. Acho que ainda vai ser mais semelhante ao todo o terreno do que o Quénia. E o Chile também é uma prova muito traiçoeira. Nos últimos 2 anos houve sempre vários problemas de pneus. Pois. Guilherme, passo a palavra a ti. Concordas com o Hugo? Há alguma coisa que queiras dizer diferente? Eu concordo com o Hugo quando o Hugo diz que, olhando para o pelotão do WRC2, que o Solberg é o que merece subir, merece uma oportunidade. Em termos de talento, sim, acho que claramente ele é o piloto mais talentoso do WRC2 e em termos de espetáculo ele consegue sempre criar o espetáculo à sua volta. Ele é uma personagem. Por isso, eu sou sempre da opinião que no WRC é sempre necessário haver personagens. E sim, eu gostava de o ver novamente no WRC, mas ele tem de ter a cabeça no sítio certo. Pode ser que agora tenha alguma maturidade e outro tipo de estabilidade familiar que permitam que ele tenha essa estabilidade e que consiga explorar mais o seu talento. Eu, para ser sincero, eu adorava que ele fosse para
para os rallies da Finlândia e da Estónia, porque eu acho que ele nesses rallies, sendo o piloto que é, vai dar show. Pode ser show no sentido de ter um grande desempenho e sair lá com um grande resultado, ou pode ser show no outro sentido da palavra e ser um caos absoluto. Eu gostava de o ver num Toyota. A última vez que o vimos foi no Hyundai, foi numa situação diferente para ele, na altura de vida que foi, em termos de experiência também não tinha tanta, e o próprio Hyundai era um carro mais complicado de extrair desempenho. Aqui o Toyota está visto que não só é um carro rápido, como é um carro fácil de se extrair performance. Por sim, teria muito interesse em vê-lo. Acho que merece, pelo menos este ano parece estar encarrilado. E sim, acho que seria uma boa escolha. Agora, o que eu não percebi é, ele seria para o lugar do Paiari? Seria para o lugar atualmente ocupado neste part-time pelo Ogier? Como é que seria? Que eu essa parte não percebi. Sim, o rumor em si diz só que ele vai fazer estas duas provas e não ocupa o lugar de ninguém. Porque nem vai pontuar, porque quem pontua quando o Ogier não está é o do Katsuta. Portanto, isto seria uma prova extra, não sei se há alguma cláusula que ele tem, mas para já o rumor é muito ao de leve. É muito. Foram buscar uma notícia, ele foi buscar uma notícia antiga, no fundo, é isso. Mas parece que o rumor voltou a ganhar força, por isso é que eu quis trazer aqui. Para também perceber a vossa opinião, se acham que era algo que faria sentido. Eu acho que seria muito interessante, até para a Toyota, para primeiro conseguir avaliar as opções para o futuro. Nós todos sabemos que o Ogier, como tu disseste, está em tempo parcial e cada vez mais gosta mais do regresso a casa do que propriamente do resto do fim de semana. E todos temos uma boa ideia do que é que o Elfyn Evans é capaz de fazer. Sabemos que o Rovanperä é a estrela na Toyota, e é uma boa maneira da Toyota conseguir avaliar as opções para o seu futuro e fazer uma espécie de um head-to-head com o Paiari e com o Solberg. Realmente seria a melhor hipótese, a melhor decisão. Sim, eu também concordo contigo numa questão que é. Eu acho que o Solberg da outra vez que esteve na Hyundai também a gente não pode avaliar porque ele foi promovido demasiado cedo. O Solberg, e eu só me apercebi isso quando ele voltou de gerar o RC2, ele não tem praticamente experiência nenhuma de Rally 2. Aquilo foi 2 anos, mete num Rally 1 e na altura eu achei uma decisão muito precipitada também, por uma questão de marketing, por parte da Hyundai e do André Adamo na altura, porque estava a começar a ficar um chefe pouco popular dentro do campeonato e eu senti que foi uma decisão muito forçada por uma questão de marketing. Agora, estes anos que ele esteve no WRC2 fez-lhe bem, por um lado, mas por outro, falta ali falta-lhe humildade. Falta-lhe humildade e perceber o que é que realmente quer, porque ele talento, obviamente que tem, como o Hugo disse, é um dos pilotos com mais talento e que mais merece a oportunidade no WRC2, mas pronto, esperamos que corra tudo bem e que não corra como em 2022, em que o Rally da Finlândia dele terminou depois de 300 metros. Portanto, Solberg, se fores, corra melhor que dessa vez. 500 Deixa-me ver desta vez. pá, pelo menos 300 metros, pá, passa os 300 metros. Isso, pelo menos. O Lucas Barbosa estava aqui a dizer que tragam o Solberg para os Rally 1. O Luís Rodrigues diz: concordo, o Solberg merece esta oportunidade. O Tom diz-nos que acredita que o Latvala tenha posto alguns juízos na cabeça do Solberg e usou o Rally 1 como motivação. Sim, pode efetivamente ter sido a cenourinha, como se costuma dizer, à frente do burro. Pôr a cenourinha para ele ir atrás, pode ter sido, pode ser. O Solberg à história de Rally 1 é um bom Rally para ele voltar a se mostrar de Rally 1. Caça top, tu disseste Rally 1 e Rally demasiadas vezes. Eu até tive dificuldade a ler isto.
O Luís Rodrigues diz que o software deve ir para a segunda equipa da Toyota e pontua para os construtores ao lado do Paieri. Num mundo perfeito em que o WRC era um campeonato que dava tanta projeção às marcas que elas tinham capacidade de fazer isto, era o que aconteceria. Como acontecia há uns anos atrás na Ford, que eles tinham a equipa da Stotward que apareceu, até estava lá o Latvala e tudo na segunda equipa. Ou seja, num campeonato em que saudável era isto que acontecia. Tu, se calhar, neste momento tinhas o Solberg e o Paiari na segunda equipa da Toyota a roubar pontos diretamente à Hyundai e à M Sport. Mas como não temos, a Toyota também mantém-se em esforço mínimo. O Tom diz-nos que hoje deve ouvir o deslocado dos Napa quando entra no avião. Pá, se calhar. Se calhar já está nessa fase. Muito bem. Então vamos entrar Deixa-me aqui. só dizer uma coisa, Vasco. Força, Estive aqui a força. pesquisar e Uhum. a lista de inscritos do Rally da Estónia vai ser anunciada no dia 23. Ou seja, Portanto, imediatamente a seguir à Acrópole. ok, portanto, para todos nós que celebramos o São João, no dia em que formos comer sardinhas, está a sair a lista da Estónia. Portanto, para quem celebra o São João, para quem não celebra, celebram-se os outros santos, pá, divirtam-se, é o melhor mês do ano e é das melhores alturas do ano. Muito bem, obrigado pela informação, Hugo. Vamos então avançar para o último tema, que é capaz de dar aqui um bocadinho mais de pano para mangas. Porque hoje foi mais um comitê da FIA e foi aprovado o design para o chassi tubular dos carros de 2027. É um bocado à semelhança dos Rally 1 atuais, ou seja, o carro vai ter a estrutura do chassi e a célula de segurança comum a todos, e foi já estipulado mais ou menos como é que será. Portanto, já está essa parte definida. Falta definir a parte dos motores e tudo mais, e já se sabe que o objetivo destas regulamentações é que os carros sejam mais baratos e que sejam mais acessíveis no sentido de teres um chassi e meteres qualquer carro à volta do chassi. Seja desde um hatchback, tipo um Peugeot dos mais pequenos, ou um Citroën C. Eu não vou dizer um C1, mas uma coisa mais pequena, porque hoje em dia os carros já são todos grandes. Já estava a ver se me lembrava de algum assim mais pequenino, mas estou com dificuldade. Adiante. Seja um Clio, por exemplo, pode caber um Clio, mas também dentro da gama da Renault podia ser um Clio, mas também podia ser um Megane ou até tipo uma Scenic. Portanto, já há um bocado de liberdade para isso tudo e as marcas ficam com mais disponibilidade para escolher que carro querem promover. O que acabou por surgir também uns rumores engraçados na internet, e volto a frisar, são rumores de internet, não têm grande profundidade ainda, mas o Autosport já confirmou que existem dois projetos extra equipas atuais que estão interessados e pretendem saber mais. E não estamos a falar de marcas, estamos a falar de projetos de garagistas, porque estas regulamentações podem permitir mais privados e não precisam de uma marca. Basta terem um motor, o carro não precisa ser um carro de estrada, basta ser um carro que cumpra as regras. Portanto, a possibilidade de termos garagistas no WRC pode começar agora, e fala-se que existem dois projetos. Curiosamente, num grupo de Discord em que eu e o Hugo estamos, foi mencionado o nome da Dacia, que acaba por ser engraçado, em que foi mencionado que a Dacia estaria juntamente com a ProDrive, como já estão no Mundial de todo terreno, a ponderar entrar no Mundial de Rallys em 2027. Primeiro, acham que faz sentido a Dacia? A Dacia seria uma marca que faria todo o sentido para o campeonato do mundo de Rallys, tanto para a marca como para o campeonato? Hugo, estás com mais parece que estar mais com mais vontade do Guilherme de falar. É assim, a Renault anda a namorar há alguns anos com os ralis. Eu lembro-me que foi em 2018 que eles tiveram o carro zero no Rally de Monte Carlo, que até foi quando o Carlos Sainz, filho, estava na Renault na Fórmula 1 e fizeram ali uma campanha de marketing. E eles, desde essa altura, eles já fizeram um Rally 4 que não está ao nível da Stellantis, mas o carro até em termos de competitividade o carro está quase ao mesmo nível e até é um carro que se vê bastante em provas. E fizeram o Rally 3, que é uma coisa que mais nenhuma marca participou, sem ser a M Sport, que foi basicamente foi o único beco que eles encontraram que podiam fazer algum dinheiro. E a Renault agora até está com um troféu em França muito interessante,
que há um piloto francês que quando foi o Rally de Portugal, até eu nos comentários até disse que é o Pelamour, que veio através foi descoberto através de um troféu da Renault. E eles há uns anos tinham aquela conversa, pois nós estamos interessados, mas para nós o campeonato tem que ser completamente elétrico, não híbrido, totalmente elétrico. E parece-me que neste momento o grupo Renault parece que está a apostar na eletrificação com a marca Renault, e parece que projetos a combustão estão a ficar para a Dacia. Por isso, acho que nesse aspecto faz sentido ser a Dacia e não a Renault, olhando para a estratégia do grupo. A mim, muito honestamente, tanto me faz se é Dacia, se é Renault. Para mim até podia ser uma marca chinesa, só quero ver mais marcas no WRC. Mas já acho interessante se vier a confirmar, porque seria um projeto com o apadrinhamento do Loeb. E acho muito difícil recordar que o Loeb agora, o passado fim de semana, fez, acho que foi a sua primeira prova com um Alpine GT, num rally. E acho que voltaríamos a ter o Loeb a participar num rally do Mundial, quase certamente, se isso confirmasse, porque alguém tinha que ir apadrinhar o carro, né? Pois, alguém tinha que dar a cara. Não, o ano passado eles, ou eu fui confirmar, e ele o ano passado já fez uma prova, fez o Rally em Monte Blanco. E ganhou também. Portanto, ele nunca para. Ok, não me estava a lembrar. Nunca deixa de ser ele mesmo. Nunca, Guilherme, nunca passando deixa a de ser palavra a Loeb. ti, perguntando-te em relação à Dacia, quanto tempo é que tu achas que vão demorar a fazer a piada do James Bay quando aparecer um Dacia Sandero de Rally 1 a fazer good news? Eu estava a pensar mesmo. Aliás, no momento em que tu mencionaste a Dacia, eu só tenho pensado no que é uma pena nós não temos o Top Gear atualmente, porque acho que seria mesmo uma notícia que eles iriam espremer até à última gota para tentar sacar visualizações. Eu estou como o Hugo, independentemente de que equipa for, de que nome for, eu só quero marcas e equipas diferentes para aumentar o número de carros, o número de pilotos a competir no WRC, porque acho que isso aí também demonstra uma boa saúde do campeonato. Neste momento nós estamos com 3 ou 2 marcas e meia, na verdade, e estamos num ano em que a Toyota está 100% vitoriosa. Se calhar com maior competição poderia haver uma variedade maior. Sendo a Dacia, acho que faz todo o sentido. É de um grupo, o grupo Renault é um grupo que tem história em competição motorizada, e especialmente os rallies. Como o Hugo disse, dentro do grupo Renault, a Alpine está a ser a divisão mais desportista, mais esportiva do grupo, está no WEC. A marca Renault está a ser usada mais para a eletrificação, e acho que a Dacia também, como marca, está a crescer bastante nos carros de estrada, por isso acho que seria a escolha ideal. Para mim, adorava ver o Renault 5, o chassi ou o formato do Renault 5 a competir no Campeonato do Mundo de Rallys, porque acho que historicamente é o que faz sentido, mas como disse, venha a Dacia, venha outra qualquer, acho que seria uma belíssima notícia para o Campeonato do Mundo. Estou de acordo. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Em relação à Dacia, ficaria contente, até porque eu vou-vos confessar que tenho um gosto específico por carros, que eu gosto de carros pequeninos e eu adorava ver um Dacia Sandero. Pá, adoro carros pequeninos e
quanto mais cheatbox eles forem, eu gosto mais. Acho que seria muito engraçado ver um Dacia Sandero, pá. Eu estou aqui 100% crente que quero que a Dacia entre. Em relação ao resto dos rumores, opá, estava só aqui a fazer uma última recolha daquilo que eu tinha visto e o que falava mais, que também fala no site, no artigo do Autosport, é que a M-Sport e a Hyundai ainda não começaram a trabalhar no carro para 2027. Nós nem sabemos se a Hyundai fica, apesar de que eu não quis trazer este tema, mas parece que afinal para 2026 já ficam, para 2027 logo se vê, se bem que eu acho que está a ser bluff e já explico porquê. A Toyota lá está, foi a única marca a começar a trabalhar no carro para 2027 já. A M-Sport está contente com a questão do chassi tubular, está tudo certo. A única coisa que eles querem é, tal como a Hyundai, é a questão do motor, de haver liberdade para todos os tipos de motorização e usar-se um BOP como no WEC. Parece que há malta a defender mais este tipo de questão. Parece que também pá, há mais interesse de marcas, também se falou na Skoda, um bocado ao nível da Dacia, mas a Skoda eu já teria que ver para querer, porque já se fala na Skoda pá, há 10 anos e eles nunca deram um salto, portanto é o que é. Portanto, pelo menos temos aqui notícias positivas para terminarmos o podcast com um bocadinho mais de esperança pelo futuro do campeonato. E esperemos que corra tudo bem e que cheguem mais marcas à frente e que os regulamentos sejam um sucesso. Portanto, em termos de atualidade da WRC é isto. Não sei se algum de vocês quer trazer mais alguma coisa, ou tinha-me falado da questão do promotor, porque fala-se que o promotor vai ser vendido. Acho que agora já existe um fundo sueco que está por trás e que está a tentar fazer a compra do promotor. Não são os únicos, não estão sozinhos, portanto, isto caminha para uma revolução a todo o sentido no WRC. Algum de vocês quer deixar algum comentário antes de irmos ao trivia? Venham os próximos meses, porque os próximos meses tudo o que nós possamos dizer não vai alterar nada, não vai contribuir nada para físico. Por isso, o promotor que seja vendido, que esteja, que eles coloquem alguém. Olha, por exemplo, tu ainda há bocado falaste no André Adamo e é Certo? assim, eu já não me lembrava sei lá, há um mês ou dois que se calhar não me lembro, não ouvi o nome André Adamo, mas agora que se fala cada vez mais no promotor, eu fiquei com o nome na cabeça e comecei a pensar, o Adamo se calhar dava um excelente CEO do promotor do WRC. Não Mas era mal pronto, pensado de todo. Não era mal pensado de todo. mas aquilo que eu desejo é que quem comprar o campeonato que faça um melhor trabalho do que agora, porque aquilo que o Tom estava a dizer nos comentários e que falámos no WhatsApp, o que se passou este fim de semana, foi é que o WRC está. Dizem sempre, mas nos rallies é mais complicado encontrar histórias. Na Fórmula 1 é mais fácil fazer histórias, ou nos circuitos é mais fácil construir histórias. Literalmente, tínhamos ali uma história, sem nenhum tipo de construção, sem nenhum tipo de drama artificial, tínhamos ali uma coisa a desenvolver-se e o promotor simplesmente não fez uma única menção. E é triste, porque o produto é bom e depois é a tal história. Temos tantos países a querer organizar um rally do Mundial, mas depois as marcas não chegam à frente e o produto é pouco consumido. Uhum. É assim, há muita coisa mal. O promotor tem vindo a melhorar ligeiramente, mas são passos demasiado pequenos para a evolução da sociedade. Por isso está na hora. Eles que sejam vendidos, vamos ver quem é que virá, o que é que farão. E veremos o que é que serão os regulamentos. O próximo Conselho Mundial da FIA acho que vai ser só em outubro. Uhum. Por isso vamos ver.
Também é outra questão que tem que ficar resolvida o mais rápido possível, porque os carros não podem ser feitos de um dia para o outro. Exatamente. Era uma coisa que me preocupa um bocado, porque 2027 não está assim tão longe, apesar de parecer na nossa cabeça. Pelo menos eu falo por mim, que às vezes ainda penso que estou em 2020. Há certas coisas que ainda na minha cabeça não avançaram, mas pronto. A parte da WRC é tudo. Queria só ler aqui um comentário do César Barbosa que deixou a dizer uma palavra apenas para mais uma excelente organização do Rally Spirit deste fim de semana, que pecou apenas por haver menos público, mas parece um problema mais global do que local. Por acaso também achei que estava menos público e eu fui ver na noite de quinta-feira para Nossa Senhora da Assunção, em Santo Tirso. Também achei que estava menos gente, mas também achei que a prova em si estava com carros não diria de menor qualidade, mas estavam menos competitivos. Portanto, não sei se foi uma questão dos feriados também, pronto, mas também só me pude ficar pela quinta-feira. Adorava ter ido ver a sexta-feira lá para cima para os Jerez, mas é o que é. Muito bem, para terminar, o César Barbosa está a dizer que estava lá também. Olha, à próxima, se me vires, eu sei que no escuro é difícil a gente se ver porque aquilo estava pouca luz, mas se me vires, opá, tenho todo o gosto em falar com todos vocês, apareçam, nunca tenham medo. Uh, para terminar, queria só dizer que existe também este fim de semana o Rally de Castelo Branco, do Campeonato Português de Rallys, portanto, para também estarem atentos, até porque vamos ter o regresso do Hugo Lopes ao Hyundai Rally 2, portanto, é bastante interessante e se tudo correr bem, ele há de vir ao nosso podcast contar como é que foi a experiência e como é que ia estar de regresso, mas temos que esperar até ele volta a ter a agenda limpa. Vamos então ao trivia, e já tenho aqui um comentário marcado, vou guardá-lo para ler mais tarde em relação ao trivia, e a pergunta, voltando a repetir, que é: com apenas 2 pódios, 6 classificativas ganhas e a 50 pontos do líder, tem sido um início de época miserável para o Thierry Neuville. Quem foi o último campeão em título a ter um pior arranque nas primeiras 6 provas da defesa do título em termos de diferença pontual? E lá está, portanto faz ser diferença percentual como diferença total. Quem é que de vocês quer tentar primeiro? É nas primeiras 6 provas, certo? Só contam as primeiras 6 provas. Ok, então vou pensar em alto. Ok. Guilherme, também se quiseres ir dando um tiro, vai dando. Epá, não vou saber. Estou à espera da resposta do Hugo para me colar. Temos 2020, o Tanak, mas é assim, o Tanak, pronto, ele teve o acidente em Monte Carlo, mas depois na Suécia, salvo erro, tinha ido ao pódio. Já não me recordo. Mas não te esqueças que ele ganhou o regresso. Ele ganhou a terceira prova na Estónia. Yeah. Exato, portanto, essa pode já arriscar. Pronto, ok. Então, as reformas do Ogier e do Loeb não foram, porque eles fizeram algumas provas. Sim, mas essas tecnicamente não contam. Tecnicamente, okay. Eu devia ter posto a tempo inteiro. Já tenho aqui 2 respostas nos comentários, eu vou guardar. Depois vamos para 2004, a defesa do título do Solberg, mas não é. Por isso é o Marcos Grunol. Mas ou é 2001 ou 2003. Mas dessas vou para 2001. O Richard Burns na Peugeot em 2002. Acho que também não foi uma coisa famosa, mas o Grunholm foi muito mais flagrante em 2001, porque o Grunholm em 2001 só fez pontos lá para a Grécia ou para o Chipre, uma coisa assim mesmo. Por isso é 2001 o Marcos Grunholm. Ok. Eu vou ler aqui os comentários. O Miguel Maia diz que o trivia para ele é o Oriol em 95 e o Tom diz que é o Colin McRae em 96. Mas eu lamento informar o Tom e o Miguel, mas quem está certo é o Hugo, porque em 2001, efetivamente, o Marcos Grunholm tinha apenas 4 pontos ao fim de 6 provas, quando o líder era o Tommy McKinnon com 26. De relembrar que na altura apenas pontuava o top 6 e não havia qualquer tipo de Super Rally. E para terem uma noção de como é que foi o início da temporada do Marcos Grunholm, ele desistiu em Monte Carlo, na Suécia, na Argentina e no Chipre com problemas mecânicos e teve um acidente na Catalunha. Portanto, ele desiste em 5 das 6 provas
E eu sei que ele depois faz ali tipo um quarto lugar, ou lá o que é. Deixem-me só puxar aqui para Puxa o dizer-vos. Ele comentário faz do Here's Tom, se faz favor. Só, enquanto falas, deixa só o último comentário do Tom. Não vale a pena Exatamente. competir com o Hugo. Pronto. Vai falar. O Hugo é a Toyota do Vamos Falar de Fundo, no fundo. Mas exatamente, o Marcos Gronome em 2001, nas primeiras 6 provas, faz um pódio em Portugal, naquele rally mítico que choveu, que nunca mais parava, e ele ficou em terceiro a 2 minutos e 55. Na altura, a vitória foi discutida entre o Tommy McKinnon e o Carlos Sainz. Curiosamente, à 6ª prova, o líder do campeonato era o Tommy McKinnon, mas o campeão acabou por ser o Richard Burns. Portanto, o Hugo está 100% certo. Portanto, parabéns, Hugo. Tens aqui o Miguel Maia diz Hugo, aquela máquina. Portanto, quando eu tenho bons trivias, eu tenho que trazer sempre o Hugo, porque ele chega sempre lá. Mas o Hugo pode ler a mensagem que eu lhe mandei no outro dia. Que eu disse: olha, esta semana eu tenho trivia e eu acredito que o Guilherme não chegue lá, mas tu és capaz de lá chegar. E não lhe disse mais nada. E a verdade é que ele chegou. Portanto, Obrigado. da Obrigado pela minha parte é confiança. tudo. Nada, Guilherme, é sempre um gosto. Da minha parte é tudo. Não sei se algum de vocês quer deixar algum comentário final. Não, põe o comentário do Tom. E terminamos com o comentário do Tom ligado. Não, Não vale a o de baixo. Exatamente, é esse. O Hugo do Carmo, os Dominance Canbor fans. Pá, é o que é. É o que é. Muito bem. Obrigado, Hugo, e obrigado, Guilherme, por terem participado, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam em direto e vão ouvir em diferido. A gente conta voltar depois da Grécia, até se não acontecer nada até lá. O Tom está aqui a comentar. Obrigado por mais um podcast. A gente é que agradece por vocês estarem desse lado. Sem vocês ouvir, nós também não estávamos aqui a fazer nada. Portanto, obrigado a todos e vemo-nos depois da Grécia. E até lá, já sabem, sejam felizes e desfrutem dos Santos Populares. Até lá.